Se quer, esquece, se não quer, diz. A gente falou nessa influência de um voz obsequioso, ou seja, de respeito, que acaba ficando como uma herança nesse ditado, por exemplo. Esse tipo de ditado, ou por exemplo, falas tabu, né, ou palavras tabu, acaba cristalizando algumas estruturas que talvez não se reflitam em outras estruturas da língua. Ou seja, não é que essa influência do voz do passado, que já se perdeu, aparece na fala geral, vamos dizer assim, frases, ditados, expressões populares, essas questões, ou até palavras tabu, né, como por exemplo, falar foda-se, em vez de falar se foda, por exemplo, é uma expressão tabu que cristaliza, por exemplo, o uso de ênclises, que não é comum, por exemplo, no Brasil. Assim como, por exemplo, nesse dito popular, na expressão popular. Mas vamos passar então aqui para os próximos temas que tem a ver com o que eu queria falar mesmo, que era sobre, por exemplo, já vou entrar aqui nesse ponto aqui, o ponto principal desse vídeo todo, que é falar sobre português falado em Florianópolis, que com a influência de uma colônia açoriana. Açores é uma região de Portugal, que não é de Portugal continental, é um complexo de ilhas, vamos dizer assim, tá? Mas antes disso, então, vamos ler aqui o comentário para a gente dar começo a essa discussão sobre o porquê que uma parte de Santa Catarina fala desse jeito. Vamos ver. Diz aqui J.R. Fiel, que estava já no outro comentário que a gente comentou, né? Existe em Florianópolis, de forma bem leve, justamente na colônia açoriana, e está se espalhando. Ele está falando do chiado, né? Que eu citei no vídeo, que tem umas partes que não são só no Pará e, por exemplo, algumas regiões do Nordeste e no Rio de Janeiro, que fazem o chiado. E ele diz que também em partes de Santos, em São Paulo. Então, Santos, algumas partes de Santa Catarina, parece mais um fenômeno natural da língua do que influência lusitana direta em algum momento. E é isso que a gente vai discutir hoje, mas nesse caso da colônia açoriana, eu não estou tão certo de que é uma coisa tão natural, ou sem influência nenhuma, vamos dizer assim, ou muito pouca influência dessas colônias açorianas. Já vamos falar sobre isso. Aí o Wanderlei disse assim, tem um cara aqui no YouTube que representa bem isso, Vocalizando História, que eu já vi também o canal dele. Aliás, ele fala sobre algumas coisas de língua, às vezes ele fala sobre história predominantemente, mas ele fala sobre a evolução da língua, alguma coisa que reflete a história na língua portuguesa. Eu já acabei vendo alguns desses vídeos. E o Andrei, que tá aqui na live com a gente, diz que eles são do litoral de Santa Catarina e tem esse sotaque, o chiado, né? Muitos inscritos deles perguntam se o sotaque é de Portugal, de onde vem o vogal. O que ele se chama de vogal, acho que ele se chama de vogal, né? Bom, não sei, Vocalizando História. Mas parece que então tem uma parte de Santa Catarina que fala com chiado. E a pergunta é, será que tem influência dos portugueses ou é uma evolução natural da língua? Naquele vídeo, para resumir um pouquinho, a gente falou sobre a falta de documentação que dê algum respaldo para dizer que, por exemplo, o chiado no Rio de Janeiro é um chiado que vem dos portugueses. E mostrou que em outras zonas que não tiveram essa ocupação tão forte de portugueses, como, por exemplo, na capital, comparada à capital do Brasil, que foi o Rio de Janeiro, por muito tempo, com literalmente assim, a corte portuguesa instalada nela, que a gente viu que demorou quase 100 anos para, de fato, existir um chiado generalizado no Rio de Janeiro. Aliás, até por muito tempo no século XIX, ainda era rechaçada essa forma de falar com o chiado, dizendo que soava estranho para os ouvidos brasileiros, por exemplo. O Andrei disse aqui, ó, o sobrenome dele é Vogel. Obrigado, Andrei, pelo esclarecimento. Mas o que me chama a atenção nessa história toda de Santa Catarina é que, de fato, existe uma colônia de açorianos, com a presença de açorianos, que é significativa. E, nesse caso, vamos ver se realmente pode dar sustentação para uma influência dos portugueses direta ou uma evolução natural da língua, tá? Mas antes, só para vocês verem onde é os Açores, né? Para quem não conhece. Então, aqui vocês podem ver Portugal continental. E aí a gente tem, ó, Madeira, Açores. É a parte, vamos dizer assim, que não tá no continente de Portugal, mas faz parte do território português, né? Faz parte do país diretamente. E aqui no Açores é complexo de ilhas e Madeira também tem outras ilhas ali em volta, menorzinhas, né? Então, os Açores, esse sotaque dos Açores tem características muito parecidas com o que a gente vê no português brasileiro. E aí, eu não sabia, né, dessa questão da colônia açoriana em Santa Catarina, e muito menos até fazer a pesquisa para aquele vídeo, eu não sabia sobre o chiado em algumas partes de Santa Catarina, mas eu fiquei curioso saber um pouco mais sobre de onde vem essa questão do chiado em Santa Catarina em algumas regiões. O que me chama a atenção nessa discussão sobre o chiado no Brasil, descontinuidade do chiado. A gente não se vê um contínuo muito claro de onde se chia no Brasil, até porque se chia de formas diferentes, mas a gente pode pensar que talvez seja uma evolução regional do chiado trazido pelos portugueses. Mas como a gente viu naquele vídeo, por exemplo, o chiado no Rio de Janeiro não parece uma influência direta dos portugueses, parece que aconteceu, como aconteceu em Portugal também, como aconteceu em outras partes do Brasil, como no Pará e algumas partes do Nordeste, um chiamento de forma natural, como uma evolução natural, a palatalização natural, vamos dizer assim, do que a gente entende como pronúncia do S, do que necessariamente uma influência top-down, né? Ou seja, direto dos portugueses, uma pequena comunidade de portugueses para a maior parte da população daquelas regiões. Vou mostrar para vocês um artigo que eu estou usando de referência aqui, que fala sobre 250 anos de influência açoriana
no português do Brasil. Depois podem dar uma olhada no artigo completo. Eu destaquei alguns pontos que eu acho interessante. Por exemplo, ele falando aqui sobre na faixa litorânea de Santa Catarina, e aqui eu vou mostrar para vocês um mapa para ter melhor essa ideia regional de onde a gente está falando. Percebam que o Paraná está aqui. Olha essa faixa litorânea aqui, onde tem essa presença açoriana, tá vendo? Essa faixa litorânea. Então a gente não está falando, chega até para quase aqui Rio Grande do Sul. A gente não está falando então que é o estado de Santa Catarina, sim uma faixa muito específica que é aqui no litoral. Veja bem que no século XVIII, no final, ou na metade do século XVIII, teve uma grande quantidade de açorianos que foram para Santa Catarina. Parece que eles trouxeram traços, ou que se explica melhor os traços que existem nessa faixa litorânea pela presença açoriana do que outros processos linguísticos que a gente possa imaginar. Por exemplo, o que ele já cita aqui no comecinho, achei legal que ele já resumiu aqui no começo, é, por exemplo, a pronúncia álveo-palatal, o chiado do S, né, no final da sílaba. Então, a palavra diz e mesh, fazendo o chiado no final. Que, como a gente falou, tem outras regiões do Brasil, mas que conjugado com outras características do falar açoriano-catarinense, vamos pensar assim, também pode parecer que a influência dos açorianos que vieram pode explicar melhor. Por exemplo, uma coisa que acontece também no Pará, isso também, mas que acontece lá conjugado com o chiado. Então lembra, quando a gente conjuga todos os fenômenos, é que a gente pode ter uma ideia mais concreta do se é ou não uma influência direta portuguesa. Só uma característica pode não representar muita coisa. E todas essas características também conjugadas podem não necessariamente significar isso, mas são as evidências que a gente usa para tentar argumentar. Então, olha só, além do chiado, existe uma absorção do iode por subsequente S palatalizado, ou seja, o que acontece no Rio de Janeiro, que fala mais 2, 6, que tem esse I, essa ditongação, assim, junto com o chiado. Até no Rio de Janeiro tem até uma ditongação, assim, essa iode aparece em lugares que não acontecem até na própria escrita, assim, ou seja, a palavra 2, teoricamente, já tem ali o I, a ditongação na própria palavra. Agora, no Rio de Janeiro faz a ditongação em outras partes, ou em outras palavras que não tem naturalmente essa ditongação, normalmente, né? Agora, olha só, então a palavra 2 acaba virando dos imóveis, fica móveis, ou seja, acaba sumindo ou desaparecendo esse I ali antes do S, mesmo na própria fala, mesmo quando a palavra de forma generalizada pronunciada com o I, com essa ditongação, vamos dizer assim. Então, isso, conjugado com o chiado e com os fenômenos, é o que dá o indício que a gente falou, dessa influência na comunidade açoriana, que é bem grande, vamos dizer assim, significativamente grande naquela região. Ele também cita aqui a pronúncia velar e o vular do R, né? Ou seja, velar seria aqui, ó, né? Então seria roda, o carro, né? Genro, algo assim, velar e a uvular, né? Ou seja, talvez essa variação entre essas duas, ou uma forma forte dessas duas formas de falar o R, né? Aí também fala, por exemplo, o E no final das palavras, que é muito característico de quem já foi para Portugal. É muito comum em várias regiões de Portugal esse E no final da palavra, por exemplo, LRS, né? Que cita aqui, o Z também. Por exemplo, sole, mare, mese, fase. Bem curioso, porque é uma característica bem específica, por exemplo, de algumas partes de Portugal. Eu não vejo isso em muitas partes do Brasil. Na verdade, eu não me lembro de ver em outra parte do Brasil. E aí ele também fala da africação e palatalização de T e D, né? De, por exemplo, mas até mesmo em outras palavras que talvez a gente não falaria em todas as partes do Brasil, como essa palavra peito, peitu. Também fala aqui a ênfase da vogal tônica e prejuízo das átonas e rapidez do ritmo, que pode lembrar, por exemplo, a forma com que se come as vogais átonas em Portugal, mesmo no eixo centro-sul, mas não da mesma forma. Enfim, é mais uma ênfase do que necessariamente apagar essas vogais. A gente vê que em muitas partes do eixo centro-sul de Portugal se apaga de fato as vogais, né? Então, por exemplo, colesterol fica uma coisa completamente diferente, modificada com o apagamento dessas vogais. E o que eu destaquei aqui como morfossintático, por exemplo, é o tratamento familiar por tu no lugar de voz, que na verdade as formas de voz acabam até influenciando como eles citam o tu. E eu tenho um vídeo aqui para mostrar para vocês como que isso acaba aparecendo na fala deles. Como eu disse, não dá pra gente usar, pelo menos assim, pelo que eu vejo, a quantidade de fenômenos que a gente tem ao mesmo tempo, conjugados ao mesmo tempo, não parece dar base para a gente poder comparar o processo de chiamento em outras partes do Brasil, como por exemplo no Pará e no Rio de Janeiro, para citar alguns exemplos mais marcantes, vamos dizer assim. A influência dos açorianos no meio do século XVIII, como a gente falou, e ele estabeleceu na parte central da faixa litorânea, que vai, na verdade, da parte central, mas indo para o sul. Você vê que eles caminharam para o estado do Rio Grande do Sul, então parece que essa faixa litorânea segue essa tendência de deslocamento deles. E eles dedicaram basicamente a pesca e a lavoura artesanal no litoral de Santa Catarina, como se espera, né? Uma comunidade litorânea acaba dedicando para esse tipo de atividade pesqueira, vamos dizer assim. Enfim, aqui ele fala de outras influências sobre outras regiões do Brasil que também foram para lá. Então, São Paulo, acabaram muita gente migrando também para Santa Catarina. Tudo isso influenciando
ajudando a criar falar açoriano catarinense. Mas o que destaca realmente é a presença de vários açorianos e a consistência como que alguns fenômenos se parecem com essa fala dos Açores. Porque a ideia é pensar, se a gente quer traçar esse paralelo com o que se falava nos Açores no século XVIII, para ver se realmente foi trazido para Santa Catarina, a gente tem que pensar qual que é a pronúncia no século XVIII de Santa Catarina e nos Açores, né? E olha só que interessante, de grosso modo ele diz aqui, a pronúncia do centro e sul de Portugal continental dos Açores teria tido os traços mais comuns falares do Brasil de hoje. Ou seja, era parecido com o que a gente fala no Brasil hoje, no século, ainda na metade do século XVIII. Como falei, aquelas mudanças que destacam bastante, ou diferenciam bastante a língua portuguesa europeia hoje em dia, vieram depois desse período. O mesmo vale para a morfossintaxe, mas Portugal conservava-se mais tradicional no uso de pronomes átonos e nas formas de tratamento, pudiando o você brasileiro já estado no Rio de Janeiro por volta de 1800. Então, por exemplo, apesar de muitas, ainda no século, metade do século XVIII, como eu sempre falo, o português do Brasil tem uma característica de ser conservador em vários elementos que vieram de um português medieval, que se estendeu pelo português também moderno, vamos dizer assim, que não acompanhou as mudanças, por exemplo, que aconteceram em Portugal depois do século XVIII, mas que ainda diverge, por exemplo, no uso de pronomes átonos, que já aparece faz muito tempo isso, como dizer, por exemplo, a próclise, né, a colocação pronominal que a gente sempre fala sobre aqui. E, por exemplo, repudiando o você brasileiro, que parece que já ali, ó, em 1800, já estava presente no Brasil, no Rio de Janeiro, pelo menos. Curioso como esse você, assim, é uma coisa para estabelecer muito cedo aqui no Brasil, né? Cedo, vai, depois de 300 anos, vamos dizer assim, mas que a gente sabe que a ocupação de 300 anos de Portugal foi bem irregular e desigual, teve momentos de pouco intensificação, enfim, de afrouxamento, enfim. Que então, a gente fala sobre o isolamento cultural, então, por exemplo, o açoriano catarinense, e ele fala aqui sobre essa ideia de, por exemplo, o conservadorismo de alguns traços que já são apagados nos outros falares brasileiros, que ainda ficam nessa faixa litorânea de Santa Catarina, dessa faixa açoriana catarinense que a gente falou. Então, por exemplo, uma coisa que foi perdida praticamente em quase todo o país, claro, vai ter regiões no norte que ainda mantém isso, mas de forma genérica no Brasil se perdeu o tratamento familiar por tu, o tuteamento, né, como a gente fala, o tu como um tratamento familiar conjugado mesmo, com um verbo conjugado na segunda pessoa, porque no Rio de Janeiro, de fato, tem o tu na segunda pessoa, mas conjugado como terceira, né, como você. Então, o tu, nessa faixa litorânea de Santa Catarina, ainda mantém a forma verbal do verbo no singular, né? E, por exemplo, a gente falou desse E no final de algumas palavras que terminam em L, R, S, Z, que fala mare, sole, enfim, mesa e coisa assim, né? E algumas palavras também, né? A gente tem algumas palavras que a parte de léxico impacta realmente, mas o que eu acho que chama mais atenção é de fato as características fonéticas, morfossintáticas também, que ficaram bastante presentes, né? E esses traços, essas coisas que ficaram presentes nessa fala açoriana catarinense da faixa litorânea, é uma coisa que parece bem arcaica do português, né? Parece que já se perdeu na própria evolução do português brasileiro de forma geral, que conserva muitas características do português antigo, arcaico, moderno, ainda já se perdeu, por exemplo, e não se fala mais em outra faixa além, em outro lugar além dessa faixa litorânea de Santa Catarina. Então eu quero mostrar para vocês, por exemplo, na prática, como que algumas dessas referências aparecem. E vocês vão ver que eu vou mostrar um fenômeno aqui que está nesse artigo, que vai aparecer exatamente na fala de alguns exemplos que um catarinense açoriano, vamos dizer assim, ou herdeiro de toda essa herança açoriana, fala no vídeo. Mas vocês verem, por exemplo, que a tendência, ou o que se entende, ou a conjugação de todos esses fenômenos, parece indicar que essas inovações fônicas que estão nessa região vieram com o falar açoriano nessa costa brasileira. Parece que a influência, por exemplo, da corte portuguesa no Rio de Janeiro não conseguiu sobrepor, como a gente viu naqueles documentos do outro vídeo, a fala local que já era corrente no Rio de Janeiro. E aí ele diz aqui, por exemplo, algumas coisas que ficaria difícil explicar sem citar essa presença açoriana, como, por exemplo, o tu familiar que a gente falou, de forma correspondente, então falar tu vais, e falar só tu vai, sabe? Como a gente fala em outros lugares do Brasil. E olha que interessante, essa forma, se queres, queres, se não queres, diz. Ou seja, se não queres, seria a forma conjugada do tu, né? Mas parece que na área rural, nas áreas menos urbanas, vamos dizer assim, um resquício desse uso de obsequioso, ou seja, mais respeitoso do vós, acabou ficando e se misturando até na fala comum, vamos dizer assim, né? Apesar de a gente não usar o vós. E também o chiamento na final da sílaba. Vamos dar uma olhada num vídeo, então, que mostra esses fenômenos na prática. Santa Catarina é talvez um dos estados com maior influência de sotaques em todo o Brasil. Tem influência do vizinho Rio Grande do Sul, do outro vizinho Paraná e também dos portugueses, açorianos. Se queres, queres, se não queres, diz.
que a gente falou nessa influência de um voz obsequioso, ou seja, de respeito, que acaba ficando como uma herança nesse ditado, por exemplo. Esse tipo de ditado, ou por exemplo, falas tabu, né, ou palavras tabu, acaba cristalizando algumas estruturas que talvez não se reflitam em outras estruturas da língua, ou seja, não é que essa influência do voz do passado, que já se perdeu, aparece na fala geral, vamos dizer assim, dos catarinenses açorianos, eu vou chamar desse termo para identificar geograficamente e até linguisticamente, mas o que acontece é, em frases, ditados, expressões populares, essas questões, ou até palavras tabu, né, como por exemplo, falar foda-se, em vez de falar se foda, por exemplo, é uma expressão tabu que cristaliza, por exemplo, o uso de ênclise, que não é comum, por exemplo, no Brasil, assim como, por exemplo, nesse ditado que ele tá, nesse dito popular, nessa expressão popular que nosso colega aqui tá dizendo. É quando você tá em dúvida de uma coisa, não se resolve logo, o cara pode chegar, se quer, esquece, não quer, diz. Não fica tomando o meu tempo e decide logo. O daí ele vira quase como exclamação. Pra dizer, é isso mesmo, é isso que eu quis dizer. Tá chovendo? Tava lá daí. Tava lá daí. E ele parece que vai continuar falando, mas às vezes acaba aí. Olhou, é uma inteligência. Isso aqui também cita no artigo também, o deslocamento da força, por exemplo, do olha, a força talvez da sílaba seria no começo, olha, né, olha, deslocado para o final, olhou, né, então também é uma característica que acontece nessa região. Tensão de surpresa, caramba, nossa, meu Deus, olha lá. Mas homem serve para mulher também. Sim, é um ponto de exclamação também. O tastolo, ele tem vários significados, dependendo tastolo, da frase. aqui, olha que interessante. Fazendo a manutenção, como a gente já falou, já é feita a manutenção da conjugação da segunda pessoa, do singular, por exemplo, do tu, mas aqui nessa expressão, por exemplo, tastolo, que é uma coisa bem parecida assim com se encontra em Portugal também, né? Por exemplo, esse encurtamento da palavra estar, né? Tirando ali o comecinho, ficando só na parte que realmente tem o acento tônico da palavra. Isso acontece também em Portugal com a conjugação da segunda pessoa do singular. Pode ser simplesmente um tastolo. Quando você encontra alguém, vai cumprimentar a pessoa, tastolo que você tá aqui. Ou quando a pessoa fala uma coisa que você não sabia, tastolo, não sabia. Se eu ouvir, por exemplo, esse tipo de expressão, eu me lembro, por exemplo, do que eu ouço em Portugal, mais do que, por exemplo, em qualquer parte do Brasil, né? O André disse assim, tastolo é muito comum, eu adoro. Tem outra palavra que lá, em várias cidades usa, que é o égua. Você já ouviu égua? Égua, não acredito. Tem égua lá pro também? norte também tem alguma. Sim, no norte também tem. Já achou essa égua aí em tanto Pará, lugar? como fala. Égua. É tipo égua. Zarco é ônibus em alguns lugares de Santa Catarina. E aí começa a parte lexical, por exemplo, também, que várias palavras têm muita influência dos Açores também. E zica é bicicleta. Se um cachorro... butina, né? fugiu, Buchina. Assim. Tem lugar que chama de bucica. Já viu Bucica, é isso. Pega a buciquinha, cadê a buciquinha? E quem não é, fala, o que aquela pessoa tá procurando? A buciquinha. Bucica é um cachorro, buciquinha é um cachorrinho. Você busca a buciquinha. Cadê a buciquinha? Mas tava aqui. Matasse a pau é que você arrebentou. Você ganhou um Oscar. Matasse a pau, mano. Ganhasse um Oscar. Ou se você fez um bolo gostoso, também matasse a pau no bolo. Esse é o Lucas Cunha, de Santa Catarina, e ele explicou pra gente que é assim que a gente fala em Santa Catarina. Legal o quadro, né? E de forma simples, já mostrou, por exemplo, todas essas mudanças que a gente estava falando aqui, ou esses fenômenos que a gente falou aqui. Acho que a gente conseguiu dar uma olhada nessa região que eu particularmente não conhecia, foi uma descoberta bem legal, basicamente pelos comentários de vocês. Eu já tinha visto naquele artigo que eu tinha trazido outra vez, mas não debrucei muito daquilo, e aí o André citou, aí outra pessoa comentou ali no vídeo, e eu achei que seria interessante trazer, dar uma olhadinha, trazer características mais técnicas sobre essa forma de falar nessa região, que o André, por exemplo, por já conhecer a região, já tinha ouvido falar, já tinha ouvido de forma prática, né, vamos dizer assim. Agora a gente vê, por exemplo, que realmente, como eu disse, a ideia não porque como a gente viu, algumas pessoas ficam incomodadas de dizer, olha, os documentos parecem não indicar, por exemplo, a influência de Portugal diretamente no chiado de algumas regiões do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro e no Pará, por exemplo, a gente estava falando, e algumas pessoas ficam incomodadas com essa questão, essas conclusões que a gente tira a partir da documentação disponível. Pode ser que a gente não tenha ainda nenhuma informação que possa mudar essa visão atualmente, mas no que a gente tem até hoje é o que dá para concluir, vamos dizer. E, por exemplo, nesse caso aqui, a gente vê que vários fenômenos acabam se explicando, a semelhança lexical, muitas coisas conjugadas, parece indicar que, de fato, foi por causa da influência açoriana que isso permaneceu ali em Santa Catarina, tá certo?